É impressionante como o tempo tá voando, né? Há 16 anos atrás, eu participei de uma despedida de solteiro muito maluca, porque aquela despedida de solteiro foi impactante. E por que eu lembrei? Porque recentemente, muito recentemente, eu acabei descobrindo que um sujeito que apareceu recente também na minha vida, né? A gente faz treino. E ele acabou postando uma imagem nas redes sociais dele com uma fulana que participou dessa despedida de solteiro, né, há 16 anos atrás. E aí eu perguntei, pô, você é o quê? Conhece ela? É parente e tal? E ele simplesmente falou que é mãe. Não, é minha mãe. É a minha mãe, bicho. É claro que eu não falei nada, né, nem disse que conhecia, nem nada. Mas aí eu fiquei impressionado. Poxa, bicho, o rapaz ele já tá com 16 anos, bicho. Ele tá com 16 anos. 16 anos atrás aconteceu aquela despedida de solteiro. E é o seguinte, e provavelmente ela já estava grávida ali naquela despedida, ou então engravidou lá, não sei. Mas foi o seguinte, a rapaziada, os meus colegas da época, né? Um deles estava se casando, iria casar, né? Despedida de solteiro normal, comum. E assim, no grupo nosso, dificilmente tinha um que era. Não, tinha um realmente. Tinha um realmente que era o galã, né? Que era o pegador. Mas 99% do grupo era marasmo total. Era o Saara, era o deserto, vivia no deserto. Então quando aparecia alguém interessado, o cara casava logo, né? Não perdia muito tempo, porque não tinha muitas opções. Então, se aparecia alguém interessado, ele colava e casava, né? Então foi isso que aconteceu com um desses colegas nossos. E essa fulana praticamente o lanche de todo mundo, né? Desprovida de beleza e etc. Já naquela época, imagine hoje. Mas era o lanche da rapaziada, né? A rapaziada deitava e rolava, né? Não vou contar detalhes, mas deitava e rolava. Era o lanche do bairro, praticamente. Tanto que rolou até conversas que ela tinha DST e tal, porque era com um e com o outro. Mas isso nunca se confirmou, até porque ela teve filho, né? Mas era esse naipe aí, essa mulher era esse naipe. E esse meu colega, né? Ele acabou encontrando alguém, coisa muito rápida. Ele conseguiu. é, foi assim, relâmpago, namoro, noivado e casamento. Assim, questão de 1, 2 meses. Mais ou menos isso aí. Já para segurar, né? Para segurar o casamento. Só que ele, vez ou outra, ele também saía com os restos de feira, né? Que aí sempre teve, né? Sempre teve. Mas mulher média, mulher nota 6, 7, era marasmo, era deserto, não aparecia. Quando aparecia, os caras casavam. Então ele bolou uma festa de despedida de solteiro. Ele conseguiu uma casa na praia e bolou, e aí saiu chamando, convidando, né, os amigos, né? Tinha até os colegas que eram casados também, há anos casados. E ele convidou. Eu lembro que a rapaziada foi, todo mundo deitado. Foram mais ou menos uns 5 carros. A noiva dele não sabia. As esposas de quem era casado não sabia. E aí saiu o comboio de carro para casa de praia. Todo mundo deitado no carro. Inclusive a fulana também. Né? Pegaram ela lá em algum local, colocaram no carro. Pegaram outras do mesmo naipe, no mesmo estilo. Né? Colocaram elas para ir abaixadas no carro, para ninguém ver. E desceu todo mundo para praia, né? Para casa de praia. Na casa de praia, compraram no meio do caminho compraram bebida, churrasco, essas coisas todas. Tinha um sonzinho e tinha lá umas meninas, né?
Interessante que tinham umas comprometidas, e as comprometidas realmente não davam, não ficavam dando muita bola para ninguém não. Mas tinha umas três lá que era já do rebuliço, né? Que a rapaziada já sabia que ali era o que daria certo e ninguém poderia colar porque ia ser uma pessoa uma vez, outra pessoa outra pessoa, pra ir animando a galera, né? Bicho, e não é que aconteceu exatamente isso, né? Essa fulana aí, a mãe desse rapaz, foi pro quarto e era um por vez. Passou praticamente a galera quase toda do, do da despedida de solteiro. E quando acabou, já era madrugada, mais ou menos umas 3 da manhã, por aí assim. Os caras tudo bêbado, todo mundo bêbado, chapado. E bolaram lá a ideia de todo mundo nu. E aí agora é todo mundo nu, todo mundo tirando, inclusive as meninas, todo mundo tirou a roupa e saiu correndo pra praia. Foi a maior bagunça na praia, bicho. Todo mundo correndo lá. Porque era uma praia paradisíaca, né? Não era praia movimentada. Tem até as casas. As casas dessa praia, os quintais, os quintais das casas, é a praia, já é a areia da praia. Então, madrugada, a galera tirou a roupa, saiu todo mundo correndo e o pau torou lá na água da praia, né? Não vou contar detalhes. Mas o que me impressiona é que essa fulana aí, bicho, deitou e rolou. Deitou e rolou. Lembro até que quando a gente retornou desse rolê, alguns dos caras não entraram em casa e acabaram indo dormir na garagem dos colegas, né? Porque, não, porque as esposas não permitiram entrar. E o melhor de tudo, o melhor de tudo foi que quando aconteceu de chegarem lá, nessa época eu não era casado. Eu não era 16 anos atrás. Eu passei 10 anos casado, né? Mas 16 anos atrás, há 16 anos atrás eu não era casado. E aí quando chegou lá quando todo mundo chegou lá na casa de praia, por incrível que pareça, a notícia já estava rolando e as esposas, inclusive a noiva do cara já sabia que era despedida de solteiro. Alguém vazou, aconteceu alguma coisa. Todo mundo saiu escondido, mas quando chegou lá, todo mundo alguém vazou e as esposas, a noiva, todo mundo ficou sabendo. Mas não houve separação e tal, deram um migué lá. Não, é só uma despedida, tá só os amigos, tá só os colegas aqui bebendo para se despedir. E ficou por isso mesmo. Mas o sistema lá rolou. E aí hoje eu relembrei, né? Eu relembrei dessa situação, desse desse momento aí na minha vida, na vida dos meus colegas das antigas. E aí eu comecei a pensar, pô, velho, vou visitar o perfil de todo mundo, porque pô, já tem 16 anos, né? 16 anos. E esse rapaz ele já tá crescido. Então eu fui fuçar na vida dele, né? E descobri que até hoje a mãe dele é solteira. Naquela época ela já era meio, né, qualidades duvidosas e hoje está ainda mais e aí continua solteira. Se não me engano tem 2 ou 3 filhos, porque os caras iam lá, fazia filho nela e perguntei, sim, e o seu pai quem é? Ele disse que não conhece, não sabe quem é o pai. Pô, mas a gente dá risada, mas é uma coisa séria, né? Pô, o cara nasceu, o cara não tem culpa, né? O cara hoje tem 16 anos, é praticamente um homem, né? Tá caminhando aí para ser um homem já. 16 anos, um homem com 16 anos, bicho. Certo, não tem o córtex pré-frontal já formado, mas já é um homem. O cara já é um homem, praticamente. E não tem culpa de ter nascido, né? Não tem culpa. O ideal, normal, seria se ele tivesse o pai presente, se ele soubesse quem era o pai, né? Se nascesse em uma família normal, natural e tal. Mas a mãe realmente rodou muito. Tem muitas histórias. Essa só foi uma das histórias. Tem uma história que um colega estava construindo a casa dele e
Quando chegava o fim do dia, né? Quando terminava a obra lá, né? Terminou, tá no fim do dia, chamava ela para fazer a alegria da rapaziada, do pedreiro, do servente, dentro da casa em construção mesmo. Muitas histórias, bicho, essa mulher tem, muitas histórias. E aí o filho dela não tem nada a ver, né? Ela é até um cara gente boa, atencioso, trabalhador, um sujeito que aparentemente não tem problemas, né? Mas a mãe dele tem muitas histórias, muitas histórias. E aí eu fui ver, né? Pô, eu acabei me recordando disso, né? Descobrindo quem é a mãe dele. E aí eu fui ver a rapaziada, né? Dessa época aí, de 16 anos atrás. Bicho, a maioria, cerca de 90%, está solteira. Dentre esses, tinham lá casais que eram casais que eram exemplo, né? Casais exemplo, né? De, 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 de se conhecer no colegial e depois namoro e noivado e casamento e tal. Depois de cerca de 20 anos, mais ou menos, tá todo mundo solteiro, meu irmão. Tá todo mundo solteiro. Todo mundo tá pai solteiro, mas solteira, praticamente. Dessa época aí, né, da rapaziada, dessa minha época aí, 16 anos atrás. 16 anos atrás é o quê? 2006, por aí, 2006, 2007, 2008. Então, aí você vê que o prazo de duração dessas relações terminaram em menos de 20 anos, né? E as juras de amor eterno, etc., né? E o comprometimento podem terem terminado por N razões, mas o interessante é que está todo mundo solteiro. Todo mundo hoje, praticamente quase todo mundo dessa época aí, da rapaziada, tá solteira, bicho. Outro dia teve um sujeito que apareceu. A história dele é a seguinte, que ele encontrou, né, uma dama aí. Ela morava em um povoado. Ele ganhou a casa, né? Os pais dela deu uma casa para ela morar com ele. Ele trabalhava, ele saía, trabalhava, tal. Tiveram filhos. Porra, eu tô lembrando de outros e outros. Né? Tinha um que a gente jogava bola, tinha outro que a gente jogava videogame. Eu tô lembrando dessa rapaziada aí do passado, né? Esse, no caso que eu tô citando aqui, a gente jogava muito videogame. PS1 na época, era o PS1 que a gente jogava muito. E aí ele casou e foi morar nesse povoado, lá em um povoado distante, já com uma casa. Ele só trabalhando e morando lá, né? E recentemente ele apareceu na região dizendo que está solteiro. Ficou solteiro. Tô solteiro. E voltou para a casa dos pais. Aparentemente deixou a casa que morava para a esposa, né? E os filhos. Acho que são 2 filhos que ele tem. Esse aí que jogava videogame direto comigo. E o outro que a gente jogava bola. A mesma situação. E, assim, são casos e casos, né? De caras do passado que encontraram o casamento, se relacionaram e hoje estão voltando, retornando, depois de uma separação, depois de um término. Não obstante, você vê aí que saiu uma pesquisa, né? Que mais de 57%, cerca de 60%, mais da metade da população brasileira é solteira, é de gente separada. É interessante esse caso, né? E o mais interessante, agora o que mais me deixou abismado mesmo, é saber, cara, que já passaram 16 anos do caso, né? Inclusive o rapaz já é um homem, bicho, o filho da fulana aí, né, que praticava as aventuras, né? O cara já é um homem, bicho. E provavelmente ninguém sabe quem é o pai, porque realmente naquele dia, principalmente naquele dia, né? A galera, eu fui encapado. Não sou eu porque na minha vez foi com guarda-chuva.
Mas muitos caras lá não estavam nem aí, era desencapado mesmo. E veja como é interessante, né? 16 anos passaram e o menino nasceu. A gente fica até pensando, pô, poderia ser seu, hein? Talvez você conheceu o seu filho, hein? Mas eu tenho certeza não tem nada a ver comigo. Agora, realmente, bicho, é brutal para o cara, né? Para o filho, né? Eu espero que ele nunca tenha contato, que ele nunca ouça ninguém falar dessas histórias aí, desse passado da mãe dele. Eu espero. Eu acho que ele não vai ouvir isso porque a geração dele é outra, né? Os colegas dele é da idade dele, né? Uns colegas aí de 17 anos, 18 anos, 20 anos. Né? A rapaziada que viveu o que viveu com a mãe dele já está bem adiantada, já tem o dobro da idade dele, ou mais do que o dobro da idade dele. Ou seja, não é do meio que ele está. O cara ainda está estudando, né? O cara ainda está no meio dos adolescentes, dos pré-adolescentes. Então, provavelmente ele não vai ouvir as histórias da mãe dele, né? Provavelmente não. E eu espero que não ouça, né? Porque o cara pode ficar traumatizado, né? Se o cara ouvir as histórias daquela época lá. Hoje, eu não sei como é que ela tá, não sei se continua do mesmo jeito. Não sei de nada, nem tenho mais aproximação, nem nada. Mas ela, naquela época lá, ela era vida louca mesmo. Era vida louca, bicho. Era vida louca. E eu fiquei sabendo que ele tem uma irmã também. Tem uma irmã e parece que ela teve 3 filhos. Mas é isso aí, né? O tempo passa, bicho. O tempo passa. E a gente acha que o tempo não vai passar, né? A gente acha que vai ficar tudo ali parado e tal. Mas não, meu irmão. O tempo passa muito rápido. Bicho, eu lembro quando eu tinha 16 anos. Eu lembro o que eu fazia quando eu tinha 16 anos. E já se passaram mais de 16 anos. Pô. Já se passaram anos e anos e anos do que a gente faz, né? Da época de adolescente, da época de 20 anos, de 19 anos. Eu lembro muito bem dessa época aí. Né? Do que era feito, do que não era feito, das aventuras, né? Dos pega, do não pega, das situações que algumas pessoas faziam, se metiam naquela época. E aí a gente vê assim, pô, hoje tem muita gente aí que casou, né, vive uma vida religiosa e tal, mas no passado, bicho, o passado deitou e rolou. O seu passado lhe condena, como diria o outro, né? O seu passado lhe condena. Hoje eu não faria. É porque também o cara quando é mais novo, mais jovem, né, vive de emoção, né, de adrenalina, de aventura, né? O cara quando é jovem se mete em tudo mesmo. E quer contar história. Quer fazer história e quer contar história. Né? É o momento que a gente faz história, é no momento da juventude. Eu fiz muita bobagem, muita besteira na minha época de 18, 19, 20, 21, 22 anos. Até os 22 anos eu fiz muita besteira. Eu sosseguei mais quando eu casei, realmente. Teve um tempo que eu fiquei muito, muito sossegado, mais tranquilo. Aí por isso eu acabei até tendo tempo para estudar, fazer faculdade, essas coisas todas. Mas anos antes era loucura, bicho. Anos antes era aventura atrás de aventura. E eram muitas aventuras. Toda semana era uma aventura diferente. Toda semana era uma história diferente para contar. Ou para fazer. Ou ver. Além de fazer as histórias, né, a gente também via dos outros. Esse é um exemplo, né? Da moça lá. O cara, por exemplo, teve uma vez que uma pessoa próxima a mim, né? Acabou saindo com uma Beltrana aí. E pediu para ela esperar na frente da delegacia. Na frente de uma delegacia, porque na delegacia as pessoas não vão duvidar do que você vai fazer. Né? O cara explicando, não, eu pedi para ela esperar na frente da delegacia porque os pais eram meio conservadores, né?
E praça, você sabe como, veja bem, bicho. Praça, você sabe como é, meio movimentado, né? As pessoas estão ali para se conhecer e tal. Na delegacia, não. Na delegacia, o que é que você pensa em uma delegacia? É que ou você está esperando alguém que fez alguma denúncia, ou você vai fazer alguma denúncia de alguma coisa. Ninguém vai pensar que você vai namorar na frente da delegacia. Você vai pegar alguém, você vai sair com alguém. E aí a estratégia do cara era essa. Diga aí, bicho. A moça ficava lá esperando ele na frente da delegacia. Ele se agarrava lá com ela, colocava ela no carro e iam para outro canto, né? Motel, essas coisas assim. Hoje essa mesma moça está casada e tal. Mas as histórias estão aí para ser contadas, né? São muitas histórias. Mas o tempo passa e a rapaziada fica ficando mais velha. E os filhos vão chegando, né? Vão se tornando adolescentes. Daqui a pouco já estão adultos. E agora que vão fazer as histórias. Eu temo. Bicho, se as histórias do pessoal lá de 20 anos atrás já eram brutais, bicho, eu temo essa geração de hoje. A rapaziadinha de hoje, cara, naquela época era uma coisa mais restrita, era uma coisa mais escondida, né? Você tinha que se esconder, você tinha que ter cuidado para não sair aí sendo falado ou falada na sociedade, né? As pessoas evitavam muito, ou pelo menos tentava, né? Mas hoje está banalizado, meu irmão. Hoje, na verdade, as pessoas, a geração de hoje sente orgulho de fazer as bobagens, as besteiras nas baladas e por aí vai, as aventuras, né? E é uma coisa assim muito mais brutal do que antigamente. Hoje é mais brutal do que antigamente. Então eu fico assim pensando, pô, você já imaginou essa geração quando passar daqui a 20 anos, por exemplo, daqui a 20 anos essa geração será pai, mãe, etc. O que eles terão de história, né? O que a geração de hoje terá de histórias, bicho? Muito provavelmente histórias muito mais brutais do que nós, que fomos da geração de antes, temos. Disso eu tenho certeza, bicho. Disso eu tenho certeza. Porque as coisas que estão acontecendo aí, né, a liberação total, assim, o nível de promiscuidade é muito, muito maior e muito mais tenebroso do que há 20 anos atrás. Que há 20 anos atrás você ainda tinha uma... Pô, os pais ainda eram presentes. Quer dizer, boa parte dos pais, né? Se hoje quase 60% dos pais não estão presentes, né, são pais solteiros e mães solteiras, há 20 anos atrás, cerca de 20 anos atrás, isso aí era cerca de 10%. Cerca de 10%, 5 a 10%. As famílias eram mais juntas, né? Tinha muito mais, mas muito mais mesmo. Bicho, naquela época era raridade você ver alguém, pô, casou. Tinha a safadeza do cara ele ter duas famílias, isso aí tinha. Vez ou outra você via um cara, mas o cara não largava. O cara ele não largava da esposa, não separava, ficava com duas famílias. Eu tenho um tio que é desse naipe aí. Esse meu tio ele teve duas famílias, né? Colocou filhos em uma família e filhos em outra família. Ele não largou. Era até caminhoneiro ele. Falecido, né? Ele faleceu. Foi ele que me deu o carro pela primeira vez para eu dirigir. Já depois que eu fiz que eu passei na prova do Detran, já tinha feito tudo, né, as aulas de carro e tal. Depois que eu passei, mostrei a carteira a ele, agora você pode pegar meu carro aí, vamos lá. Aí eu até dirigi o carro dele. Mas ele vivia pelo mundo, porque era caminhoneiro. Mas hoje tem os filhos dele da família número 1 e da família número 2. Que eu me dou bem com os dois, com as duas famílias. Os meus primos das duas famílias eu me dou bem. Inclusive dei carona até um primo desse aí da família número 2 recentemente. Mas antigamente era assim, né? O cara que safadeava,
Ele não separava, não existia isso de separar. Permanecer, você quer outra, é? Você vai ter outra, mas você vai manter a primeira. Para o cara para o cara safadear, o cara tinha que ter bala na agulha, ou seja, tinha que ter dinheiro, fazer muito dinheiro para manter todo mundo. Se não conseguisse manter, veja como era diferente, né? Se o cara não conseguisse manter a família, ele era envergonhado. Ele passava por um processo de envergonhamento social, inclusive. Ele era muito envergonhado. Então os caras, eles pensavam muito se fariam isso aí, né? Ou então se permaneceriam apenas na família número um, né? E a maioria fazia isso. A maioria era só uma família e permaneciam assim. Dificilmente você vê alguém separando. Dificilmente era raridade, bicho. Raridade mesmo. E já hoje não. Hoje a raridade é o permanecimento, né? A raridade é você permanecer na mesma família, né? Porque é separação atrás de separação. Hoje tá. O normal é separar. Hoje o normal é separar. Inclusive, por exemplo, né? Tem casos interessantes, né? Inclusive daquela própria época, né? Porque naquela época você tinha uma questão que, por incrível que pareça, as pessoas levavam mais a sério a questão da religião, né? A sociedade de antigamente era muito mais religiosa, né? Eu não sei se tem a ver. Talvez sim, né? Eu acho que tem a ver, sim. A união das famílias, né? A, a, eu nunca ouvi falar em. Teve uma vez que eu ouvi falar. Teve uma vez que eu estava numa casa de farinha. Foi a única vez que eu ouvi falar em ateu. E aí eu perguntei, mas o que é isso, ateu? Para você ter uma ideia, antigamente não existia isso aí, né? Da pessoa não ter religião, etc. Né? Teve uma vez que eu estava na casa de farinha e aí o cara citou. Ah, não, mas fulano é ateu, bicho. E aí eu pergunto, mas fulano é ateu? Como assim ateu? Não, ateu é que não acredita em Deus. Pô, tem gente que não acredita em Deus. Nem em Deus e nem no coisa ruim. O cara não acredita, não. Aí, porra, foi a primeira vez que eu tive contato com isso. Né? Eu não sou ateu. Mas naquela época, eu tô falando com relação ao nível de religiosidade e religião naquela época. Né? Era dificilmente você via alguém que, mesmo que na base da hipocrisia, né, de você ter uma religião e fazer as coisas totalmente em desagrado à sua religião. Mas mesmo na hipocrisia as pessoas ainda tinham, né? Eu não sei se isso aí possa ter uma correlação com a questão de casamentos e não separação. Até porque na própria. A gente já vai falar em Bíblia, bicho. Meu irmão, esse vídeo aqui está sendo muito aleatório. Mas é o seguinte: na própria Bíblia diz que casamento não existe isso de separação. Não existe isso de separação no casamento. Então deve ter, né, uma correlação nisso aí. O cara, as famílias, elas permanecerem juntas, mesmo tendo aí. Eu não sou de acordo, por exemplo, o cara vai fazer outra família, isso aí também é banalidade. Mas existia isso aí. E aí o cara, não, ateu é o fulano lá. Mas veja, ele tem uma caminhonete, ele ajuda as pessoas, ele faz o bem, ele entrega as coisas para as pessoas. Eu nunca vi ele fazendo mal a ninguém. As pessoas gostam dele, elogiam ele. Aí, o problema dele é só isso aí, ele não acredita. Então foi a primeira vez que eu tive contato. Hoje não, hoje você vê que, né, hoje está muito mais uma questão de ausência, né? Está muito mais ausente a religião nas famílias, né? E, e muita hipocrisia também, né? A hipocrisia ela aumentou. Por exemplo, recentemente eu acho que já citei esse caso aqui, né? Tem uma digníssima que é fervorosa, fervorosa. Esse é só um exemplo do que anda acontecendo. Fervorosa, fervorosa, fervorosa na igreja. Mas final de semana é copo de bebida e é igreja evangélica, né?
E final de semana é copo de bebida, é curtição, é festa, é balada, é pegação. E faz questão de postar tudo isso. Faz questão de estar postando tudo isso. Mas chega segunda-feira, começa a ida à igreja. Né? Começa a ser religioso e tal. Então é uma vida dupla, né? As pessoas, boa parte das pessoas que estão na religião hoje tem uma vida dupla. Parece que fazem, né? Primeiro fazem o pecado e depois vão se arrepender. Toda hora tem que se arrepender. A todo momento tem que estar se arrependendo. Porque está fazendo bobagem, besteira, pecando todo final de semana. Então, realmente hoje, por a sociedade brasileira ela está mais banalizada e mais entregue, mais livre, mais tudo nesse sentido aí, não tem segurado, né, os casamentos, as famílias, e as leis também, tem as leis também, né, para contribuir com isso. Mas o que eu fico abismado mesmo, eu fico boquiaberto, é que o tempo está passando, né? O tempo passou e as coisas estão dessa forma. 16 anos eu lembro como se fosse hoje.